Então, meus amigos, tivemos um pequeno probleminha de conexão aqui. Já estou chamando novamente o professor Begales. Deixa a gente reiniciar aqui, dar continuidade à nossa live. Hugo, tá me ouvindo? Ô, meu amigo, tá. De repente aqui caiu tudo aqui. Não sei se foi aqui, se foi aí. Sumiu aqui, eu falei, nossa, tenho que Tá, encerrar aqui e voltar. sem problemas. O que eu estava dizendo, Hugo? Que o grande problema aí é como formalizar essa inclusão, tá? Então essa é a ideia básica que precisa ser resolvida. Eu estava dizendo que no próprio processo civil nós temos problemas. O IDPJ veio para o sócio, certo? Para incluir o sócio. Agora, eu estava dizendo, como é que você inclui o cônjuge? Só penhorando o bem dele? Dando direito de defesa? Fazendo pesquisa patrimonial antes de intimá-lo? Vejam que nós temos casos no processo civil que passam pelo mesmo problema que passa aqui a, a, a Justiça do Trabalho. Né? E aí nós nos deparamos com situações bem interessantes, né? Assim, na prática, você vai encontrar situações bem interessantes, né? Tem alguns que vão dizer assim, olha, empregador, ele é único. Beleza, empregador único, eu não preciso nem citar a empresa do grupo. Já foi citada uma, está citado o grupo, vamos fazer esse esbajude. Veja, você encontra decisões, inclusive em acordos nesse sentido. Já tem outros que estão dizendo assim, olha, teria que dar o direito de defesa. Como dar esse direito de defesa? Simplesmente abrir um prazo para que a empresa do grupo se manifestasse antes de incluí-la na execução. Né? Nós temos uma corrente nascendo, aqui no TRT 18, por exemplo, essa corrente está crescendo, de fazer o IDPJ para incluir. Né? Na verdade, o IDPJ seria o procedimento. Né? Então, nós temos situações como essas, em termos práticos. Né? E a gente encontra também É situações muito em que ruim, né? simples. Porque assim, quando você não tem procedimento, vale qualquer coisa, né? E isso é muito ruim, Fechou. especialmente do ponto de vista processual, que você espera, obviamente você quer uma previsibilidade de qual momento que você vai ser incluído ou não, né? Possibilidade de você discutir isso ou não. O Até. IDPJ até recebe algumas críticas para o caso dos sócios, eu já vi, especialmente com a inclusão dele aí após reforma, mas de fato torna um pouco mais moroso, né? Mas eu acho que, querendo ou não, é o que a gente fala assim, às vezes a lei pode ser boa ou ruim, mas tendo uma previsão que dê segurança para todo mundo, eu acho que já é um primeiro passo. Porque essa falta de previsão legal, Hugo, tem gerado inúmeros incidentes que, se nós formos verificar, não existe um estudo empírico sobre isso, né? É igual as medidas executivas atípicas, né? Determinar apreensão de passaporte, CNH, ou seja, não existe um estudo empírico, prático, se isso resolve ou não. Aqui, o que a gente constata no dia a dia é um número enorme de incidentes, certo? Que os devedores acabam apresentando com razão, muitas vezes, já que você não tem um procedimento. Então, resumindo aqui o que nós temos hoje. Quando a gente fala em colocar uma outra pessoa jurídica do grupo lá na fase de execução trabalhista, tem quem entende que não precisa nem citar
porque como o empregador é um só, é o único, basta já fazer o Bacen. Tem quem entenda que tem que dar um prazo para se manifestar e o juiz decidir sobre isso. Tem quem entenda que teria que fazer um IDPJ nos termos relacionados aos sócios, né? Seja qual for a solução, eu acho que o caminho que você levanta é o caminho que precisa ser pensado. Porque tem situações também, a gente observa determinadas situações em que você peticiona no processo sem prova nenhuma. Você diz assim, ó, a empresa B faz parte do grupo econômico da executada. O juiz vem de plano e fala, olha, eu indefiro, por quê? Porque você não tem prova. Ora, mereceria, inclusive, a oportunidade de produção de prova, porque essa pessoa que teve esse pedido indeferido vai fazer um agravo de petição, se alegar um cerceamento de defesa, provavelmente o tribunal vai acolher, vai voltar e vai ter que produzir uma prova sobre isso. Então, fazer um pedido só por fazer também não tem razão de ser, precisa ter prova. Por outro lado, né, Hugo, quantos e quantos casos nós já temos de consolidação de grupo econômico notório. Notório por rede social ou notório por decisão judicial. Porque às vezes lá no TRT2 São Paulo, no TRT15 Campinas, no 4 lá no Rio Grande do Sul, lá existe uma situação com relação a determinadas empresas que todos sabem que aquelas empresas fazem parte do grupo econômico porque já tem decisão judicial. Então, agora, isso, aí eu volto para a pergunta, mas isso dá o direito de imediatamente ignorar qualquer intimação e simplesmente já fazer uma penhora direta? Assim, eu, Carlos Begales, acho que não. Penso que se isso continuar sendo feito, isso vai acabar subindo e nulidades vão ser declaradas no futuro, né? Então, o caminho é tentar um contraditório. Se você vai chamar isso de IDPJ, ou se você vai chamar isso de uma simples manifestação da parte, é uma outra história, né? Eu preocupo muito, viu, Hugo e colegas, com o nome. Quando você dá o nome pro bonequinho, ele veste toda a roupa dele. E aí as pessoas já olham para ele com aquele pré-conceito. Então, quando você fala, Hugo, assim, olha, exceção de pré-executividade, opa, você já pensa, matéria de ordem pública, o juiz não pode conhecer de ofício, não tem produção probatória. Pronto, ó, ou seja, já fechou o bonequinho. É isso que eu quero dizer. Então, quando você fala em IDPJ, muitos não vão aceitar o IDPJ, não pelo direito de defesa, mas porque o IDPJ é para o sócio, não é para o grupo econômico. Quantas e quantas decisões existem em regionais dizendo, olha, não cabe IDPJ, porque o IDPJ é só para desconsiderar a personalidade jurídica. Tudo bem, cara, você não quer chamar de IDPJ? Então, uma simples manifestação da parte para que possa se defender, dá vista para o credor, produz prova e diz o seguinte, ó, aqui nós temos um grupo econômico decidido, né, judicialmente. Então, é muito interessante nós irmos para esse caminho para evitar incidentes e nulidades, principalmente num sistema recursal que não é claro como o nosso na fase de execução. Quando a CLT diz que cabe recurso das decisões do juiz na execução, o que são essas decisões, né, Hugo? Isso dá um campo aberto para todo tipo de coisa, desde agravo de petição até mandado de segurança. Então, me parece... Enquanto você tem, né, que é uma virtude do processo do trabalho, né, sempre é enaltecido como uma virtude. Essa irrecorribilidade das decisões lá na fase de conhecimento, que
faz com que o processo seja mais célere, toda essa discussão que a gente sempre faz, lá na execução a gente inverte a discussão todinha, e eu acho que isso também justifica aqueles números que às vezes a gente vê, não só isso, né, mas isso também justifica aqueles números que a gente às vezes identifica ali, até naquelas estatísticas do CSJT, que você tem ali uma fase de conhecimento durando em torno de 200 e poucos dias e a fase de execução mais de 900. Acaba que, lógico, que a gente entende que é necessário, sim, né, haver essa possibilidade de discussão lá na fase de execução, porque é construção de patrimônio, então, consequentemente, a gente entende, né, a razão disso existir. Mas, de fato, é uma sistemática que leva, inevitavelmente, a essa... Pode também levar à protelação, né? E veja bem, Hugo, essa falta de uma sistemática gera esses incidentes, porque veja bem, se eu considerar, como considera a doutrina, com base no artigo 2º, que no grupo econômico eu tenho um empregador único, ok, tá tudo ok, isso é o direito material, tá? Agora, se eu disser que eu posso chamar qualquer pessoa do grupo econômico, simplesmente incluí-la e citá-la, isso tem um aspecto prático muito importante. Por quê? Porque essa interpretação vai exigir a garantia do juízo de quem está entrando. Se você está dizendo que é um empregador único, muitas vezes sem prova, é isso que eu estou querendo colocar aqui. Quando você já tem decisões judiciais estabelecidas, quando você tem grupo econômico notório, isso aí fica fora, isso aí é fato notório. Ok. Agora, aquelas situações que você não tem formalizado um grupo econômico, que é a regra, né? Que são esses grupos econômicos de fato, você simplesmente partir para cima de uma empresa do grupo sem dar oportunidade para se defender, isso significa que ela vai ter que garantir o juízo para fazer embargos. É por isso que gera tanto incidente, é por isso que gera mandados de segurança. E normalmente as turmas acabam acolhendo, porque isso tem uma diferença. Vejam, se a gente estivesse falando de terceirização, que você levantou antes, aí não, eu tenho uma sentença, real empregador, empresa de terceirização, os dois na sentença, meu amigo, garantia do juízo para se manifestar aqui. Agora, uma petição onde se alega um grupo econômico, porque ali há indícios dessa existência do grupo econômico, e você automaticamente deferir isso, vai gerar incidentes. Então, isso tem uma situação prática muito importante. Isso me lembra muito, viu, a idade vai fazendo a gente virar aquela pessoa assim que tem exemplo demais lá para trás, sabe? Isso me lembra demais a questão do sócio. Eu me lembro, assim, incluíam o sócio sem citar na execução, nem colocavam o sócio no polo passivo formalmente, nem o nome dele ia para distribuição. Se você fosse lá buscar uma certidão no X-Trabalho, ia aparecer assim, ó, não tem ação contra o Hugo, não. Mas ele está selecionado, não tem. Ou seja, primeiro a Corregedoria Nacional da X-Trabalho precisou dizer, ó, cara, quando você incluir alguém no polo passivo, manda para distribuição. Certo? Aí começaram a dizer também para o sócio, ó, cara, você aqui para se defender, você tem que garantir o juízo. Deu no que deu. Deu no 133 do CPC, desconsideração da personalidade jurídica. Se você assistir qualquer palestra lá do lançamento da vigência do CPC 2015, os processalistas civis diziam o seguinte, ó, essa desconsideração aqui veio para atingir a Justiça do Trabalho, porque vocês aí estão fazendo desconsideração assim a rodo, sem garantir o direito de defesa. Por que eu contei essa história? Porque é o que acontece hoje com a questão do grupo econômico. Nós estamos com uma outra visão, uma outra discussão de contraditório, uma outra visão. As pessoas estão constituindo empresas, as pessoas têm uma assessoria jurídica e elas questionam isso. Uma coisa é certa,
o parágrafo 5º do 513, que diz que quem não participou do processo não pode ser executado, não se aplica aqui, tá certo? Aqui nós temos legislação própria, fundamento próprio de empregador único, o grupo não precisa estar formalizado, o autor não tem ciência da existência dele no início, pode ser que ele só descubra depois, quando ele não conseguiu receber o seu crédito, né? Então, eu penso que a gente precisa... Porque pode parecer muito interessante, Hugo, simplesmente incluir, citar, exigir o depósito. Mas é o que eu estou dizendo, na prática, o advogado vai criar o incidente. Não é mais fácil fazer um caminhar, mesmo que, como você mesmo diz, né, criando um procedimento aqui, ou pegando o IDPJ, que dá 15 dias para se manifestar, porque não tem diferença, né, Hugo? O IDPJ é simplesmente abrir 15 dias para contestar, mas o prazo para a parte se manifestar, produz prova, decide, cabe recurso de qualquer decisão, e vamos que vamos, e vai incluir lá na frente E de uma acabou, forma mais né? adequada. Acabou a discussão. Porque aí o camarada, o que ele vai poder alegar? Exato. Deu-se a ele o procedimento que já está disciplinado, que me parece razoável, né, que garante a ele as franquias, né, constitucionais, que garante a ele o contraditório e ampla defesa, e acabou. É como se você falasse assim, olha, vale a pena eu trocar toda a possibilidade de incidentes por esse, né, de discussões, né, e eventualmente você ter uma nulidade reconhecida depois de muito tempo e atrapalhar todo o seu processo, trocar isso por ali prazos muito, muito pequenos, né, para dar a oportunidade dessa manifestação. Você veja uma situação que aconteceu às vésperas da reforma trabalhista, né? Atrás, Ina, Otávio Magana, Maria Nascimento, todos esses autores consagrados do direito do trabalho, né? Aquela dúvida, né? Se para constituir um grupo econômico eu tinha que ter uma empresa mãe ou... Na prática, Hugo, nós víamos no dia a dia que bastava a coordenação. Não precisava de uma empresa mãe. Bastava a horizontalidade. O que aconteceu às vésperas da reforma trabalhista? Eu digo às vésperas, assim, uns 2, 3 anos antes. 2014, 15, por ali. O TST veio e disse, olha, tem que ter alguém que dirige, controla e administra esse grupo. E no segundo grau e no primeiro grau, a coisa estava fervendo de questões relacionadas à coordenação. Certo? Ou seja, a ausência de lei gerou inúmeros incidentes. Mas como a jurisprudência é sempre vanguardista, porque os advogados fazem esses pedidos, né? Então a jurisprudência está sempre ali. Nós tivemos, né, primeiro grau e segundo grau, reconhecimento de grupo econômico em vários processos, sem necessidade de empresa-mãe. Mas com a reforma trabalhista, nós fizemos o quê? Resolvemos esta questão, né? Alguns até falam que a reforma teve só prejuízo. Nós temos coisas aí, e essa é uma que esclareceu. Esse é o ponto que eu ia comentar. De fato, fala assim, não, foi muito pró-empregador, né? Tem esse rótulo aí. Mas esse ponto foi extremamente importante para dirimir qualquer dúvida que havia. Lógico que a gente fala assim que às vezes o que foi reconhecido era aquilo que já vinha também sendo classificado, que é o caso, né, do grupo econômico horizontal, né, por coordenação, que já era majoritário, né, esse entendimento, mas
pacificou a questão, né? Aí agora não tem mais essa discussão né, se há ou não. O que há, aí lógico, né, é uma discussão para dentro do que a reforma trouxe, né? Ou seja, aqueles elementos que a reforma trouxe como elementos caracterizadores, né, do grupo econômico, né? É aquele interesse integrado, comunhão de interesses, atuação conjunta, né? Que são nomes assim, são conceitos jurídicos indeterminados, né? A gente tem que resolver isso, né? Acho que esse que é o ponto, que é a partir disso a gente conseguir de fato entender quais são as situações na casuística que vão permitir que a gente diga de fato, né? Falar assim, não, isso aqui é uma comunhão de interesses, isso aqui é ou não um interesse integrado, né? E aí daí para frente que a coisa deslancha. E eu acho, é porque às vezes, eu gosto muito do que sempre disse o professor José Augusto Rodrigues Pinho. Ele sempre vinha aqui nos congressos, né? Ele diz assim, que o direito precisa ser ruminado. Que as interpretações feitas apressadamente geram equívocos. Porque, veja bem, vou voltar um pouquinho, só para você entender o que eu quero colocar agora. Então, hoje nós temos pessoas que dizem, a gente vê decisão, que diz assim, ó, como é empregador único, se eu quiser chamar alguém, uma outra empresa do grupo, eu não preciso nem citar, porque é empregador único, já citei um, simplesmente eu já vou penhorar bens. Há quem diga que tem que abrir um contraditório prévio. Não regulamentado, simplesmente vai abrir um prazo para se manifestar. Há quem diga que tem que aplicar o IDPJ. Né? Toda a formalidade do IDPJ. Olha só, se você pensar no IDPJ, o IDPJ ele está ali, como o TRT-18 vem aplicando em algumas situações, ele permite o bloqueio cautelar. Ele permite o bloqueio cautelar. A CLT está expressa. Ela é expressa nesse sentido. Então, talvez o IDPJ aqui não seja uma coisa tão ruim como às vezes se propaga. É nesse sentido que eu quero colocar. Né? Sim. Uhum. Me parece que nós estamos em outro tempo. Nós estamos num tempo de um garantismo processual, nós estamos num tempo de artigo 1º ao 10º do novo CPC, de normas fundamentais, né? Já que nós temos uma criação doutrinária e jurisprudencial, que no grupo econômico, mesmo que com o cancelamento da súmula 205, eu posso incluir na fase de execução, porque é o empregador único, porque o grupo econômico ele nem sempre está formalizado, ele pode ser muitas vezes um grupo econômico de fato, e que é criado posteriormente, descoberto posteriormente, por que não adotar um procedimento de contraditório efetivo para evitar incidentes processuais? Porque no fundo, né? E aqui eu vi aqui que vários colegas entraram aí, o trabalho notável. Agora não sei se é o Fabiano ou se é o Antônio. Aí, veja bem, nós vivemos um problemão na fase de execução a partir do momento em que, para que o recurso de revista seja apreciado, tem que ter matéria constitucional. Enquanto no STJ ele vai para a lei ordinária, então ele pacifica muita coisa, aqui a gente não tem. Então, Sim. é TRT4 decidindo de um jeito, TRT18 decidindo de outro. Se a coisa não chega de forma adequada ao TST, aquilo é barrado e você tem transcendência além dessa questão constitucional. Então, nós ficamos muitas vezes amarrados a interpretações de segundo grau, né, por não conhecimento nem de agravo também de instrumento e recurso de revista. Essa não é uma situação que a gente vive. Né, o procedimento a nível nacional, justamente por conta dessa restrição ao acesso
ao TST por conta dessa limitação no caso do recurso de revista. E eu acho, inclusive, viu, Hugo, que dependendo do momento processual, o MS, o mandado de segurança, para SDI 2, é o caminho que, para quem conhece, né, é o caminho mais fácil para tentar resolver, porque é uma outra situação prática, né? Então é isso. Tem algum questionamento aí da galera? Eu vi aqui, na verdade, o pessoal questionando, né? Até teve uma questão do Basílio, do Paulo Basílio, que colocou justamente algo que a gente já contemplou aqui, que foi se ficou mais fácil a caracterização ou não. E eu vi algumas perguntas mais do ponto de vista prático sobre situações, né, em que se poderia configurar esse grupo econômico, né? Eu vi aqui uma discussão, o pessoal perguntando a respeito que situações, né, que seria possível a aplicação do ônus, né, da teoria do ônus dinâmico da prova, justamente para permitir que a parte ali, a executada, tenha a possibilidade de ela, na verdade, demonstrar que não há elementos que caracterizem esse grupo econômico. Eu acho esse um aspecto extremamente importante, assim, porque o que eu tenho visto, e até também eu quero sua opinião, assim, o que eu tenho visto, assim, já pacificou-se, né, um entendimento a respeito dessa questão dessa aplicação, né, da teoria do ônus dinâmico, essa ideia de que a gente teria que ter, né, algum indício assim, muito relevante que geralmente vai ser a identidade de sócios, né, para aí sim se permitir essa inversão desse ônus aí, permitindo que, justamente por conta dessa dificuldade, né, porque seria impossível para a parte, muitas das vezes, provar isso. Mas aqui, aí eu já trago algumas situações que eu já vivi, já verifiquei na prática também, outras situações que eu acho que são similares a essa, e que eu também entendo que seria possível essa inversão desse ônus, né, dessa demonstração da caracterização ou não do grupo econômico, que eu já vi a seguinte situação, inclusive isso é muito comum, professor Begales, nos casos de terceirização, especialmente quando há terceirização para a administração pública. Porque o que acontece? Nas licitações públicas, as empresas elas têm alguns benefícios, né? As micro e pequenas empresas têm alguns benefícios, e acaba que esses grupos empresariais, eles usam como estratégia para poder usufruir desses benefícios que a legislação dá lá, a Lei Complementar 123, eles utilizam de vários artifícios para tentar constituir duas empresas, né? Ficar com a empresa grande, que geralmente é a empresa que todo mundo conhece, e ter uma pequenininha, ter uma micro, uma pequena empresa para poder atuar e usufruir desses benefícios, né? E, na verdade, seria uma burla até ao que diz a lei complementar, porque você não poderia ter identidade de sócios nesses casos. Então, o que acontece muitas vezes, que eu já observei, às vezes são identidades assim, não, a gente tem, né, às vezes os esposos são os sócios das empresas originais e tem as duas esposas como sendo sócios das outras empresas. Então, nesse tipo de situação, eu também enxergo que seriam indícios assim relevantes para serem levados, né? A gente tem também algumas situações em que, curiosidade, né? Às vezes há identidade até de endereços em contratos sociais, e isso é outro aspecto que também pode ser um indício importante. Já vi também até uma situação bem curiosa, que era uma empresa que era uma limitada, então tinha dois sócios, aí um dos sócios, essa empresa foi desmembrada, né? Houve uma cisão dela, constituindo duas Eireles ou Eirelis, cada um com um dos sócios, e aí permitiu-se fazer, né, mais uma vez essa mesma ideia, ou seja, uma ficou como uma empresa de porte maior e a parte que foi cindida ali ficou como uma micro e pequena empresa para usufruir desse tipo de benefício. É muito comum, porque as micro e pequenas empresas têm outros benefícios que não só benefícios em licitações, então existem muitas situações na prática acontecendo isso,
E aí é um alerta que eu faço para o pessoal, né, para observar esse tipo de característica, porque aí sim seria também outras situações que eu entendo que seria possível puxar, né, ou pelo menos conseguir identificar esses grupos que aparentemente acham que estão ocultos ali, né? Então, são situações que a gente pode identificar, às vezes, numa pesquisa documental relativamente simples, assim, cadastros de empresa, às vezes até a própria pesquisa junto à base de dados da Receita, às vezes a gente já consegue identificar algumas situações na prática que poderia permitir esse tipo de caracterização do grupo econômico, né? Eu penso que para o autor é sempre muito difícil, né? Isso que você narra é uma situação trabalhosa, é isso que eu queria dizer. É uma situação que a pessoa precisa conhecer os caminhos para encontrar estas situações e levantar uma documentação para que isso vá para o processo. Quando você tem, né, Hugo, aquele administrador, aquele gerente, aquela pessoa que não é sócio ou sócia, mas participava de toda a administração, essa pessoa, ela tem todos os elementos, né? Ela sabe até onde está a procuração, qual cartório está isso, ou seja, essa pessoa já tem toda uma documentação, um know-how para fazer isso. Mas o autor, normalmente, vai ter uma dificuldade enorme. Por isso que a doutrina vai falar dessa inversão do ônus da prova, que precisa ser feita não na sentença, e sim antecipadamente, para dar oportunidade à parte de produzir, já que é dela a obrigação ou ônus, que então ela tem essa oportunidade de fazer isso, né? É isso. Bom, é isso, a gente esgotou também os questionamentos todos aí. Quero mais uma vez agradecer, tá, professor Begales, aproveitar para questionar a nossa audiência aí, se vocês gostaram das dicas. Tenho certeza que a contribuição do Dr. Begales foi espetacular, né? Para mim foi, aprendi muito aqui também. Obrigado pela exposição. Agradeço e passo para que você possa fazer suas considerações finais aí também. Aproveitando para mais uma vez mostrar aqui a segunda edição do curso de Opa! execução trabalhista do professor Ó, Begales. essa semana, já saiu essa semana, o link tá lá no meu Instagram, tá ok? Atualizado, prático, bem legal para quem quer conhecer execução e que advoga, né, que trabalha com isso, tá? Nós ficamos então com 2 vídeos, na verdade, né, para ir depois pro Instagram, né, em razão Isso. da queda. Mas eu quero agradecer, e normalmente depois o pessoal começa a verificar também. Quero agradecer. Olha, esse tema é um tema prático, relevante, e quem trabalha com a advocacia, seja do empregado ou do empregador, precisa conhecê-lo para poder fazer um bom trabalho, né? Então, olha, Hugo, mais uma vez, valeu, viu? Estamos aí nesse Não Durma Sem Saber, nesse projeto legal que você desenvolve, tá? Um abraço e fiquem todos bem. Eu que agradeço, né? Agradeço mais uma vez a gentileza, né, de aceitar sempre os meus convites aí para as lives, e essa vez a gente combinou, na verdade, fazer essa live aqui, então foi bem bacana também. E é isso, pessoal. Projeto Não Durma Sem Saber, uma live semanal para vocês aí. Geralmente, eu sempre eu sempre digo que eu vou fazer de 30 a 40 minutos, mas o papo é bom, o papo flui legal, e aí acaba que a gente faz uma live aqui aproximadamente 1 hora para vocês. Não deixe também, né, de olhar lá na minha bio, né, algumas redes sociais minhas, né, com alguns materiais, Telegram, YouTube. Geralmente eu compartilho essas lives também lá no YouTube depois também, para quem preferir, né, tem como avançar, assistir um pouquinho mais rápido, então é mais prático também para quem quiser. Fique à vontade também. E aproveito para dizer para vocês, né, estou com
sigo aí com 2 cursos com inscrições abertas, né? O meu curso Descomplicando o PJ Calc e o curso de Ações Revisionais do FGTS em parceria com outros 2 professores aí, Pepe Chaves e Antônio Queiroz Júnior, lá de Minas. E é isso. É uma ótima noite para todos vocês. Mais uma vez, professor Begales, muito obrigado, especialmente pela gentileza também de me encaminhar a sua obra. É um privilégio poder ler o seu trabalho, tá bom? É isso, pessoal. Uma ótima noite para vocês e não durmam sem saber. Tchau, tchau. Um abraço.